Olá, pessoal, meus alunos, meus ex-alunos. Espero que todos estejam aí muito bem. Né? Apareci. Alguns alunos têm me questionado nesse tempo de pandemia. Eles têm me questionado por e-mail ou pelas redes sociais alguns pontos aí sobre a teoria da pena, principalmente nessa situação do pacote anticrime que a Lei 13.964 fez na nossa legislação. Né? O que diz a respeito aí sobre teoria da pena envolve o 51, sobre a pena de multa, o 75, o tempo máximo de cumprimento da pena, o 83, livramento condicional, o 91A foi acrescentado, os efeitos da condenação e, por fim, as causas impeditivas da prescrição no 116 do Código Penal. Então, o que eu planejei em fazer? Vídeos curtos, e eu vou salvar vídeo como vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, vídeo 6 e assim por diante, até nós incursionarmos aí sobre toda a teoria da pena. Tá ok? Nosso primeiro slide aí é sobre sanção penal. Então vamos ver aí das penas e um pouquinho sobre considerações gerais. Sanção penal, ela comporta duas espécies, que é a pena e a medida de segurança. Quanto à medida de segurança, não se preocupem que ela faz parte desse nosso bate-papo sobre a teoria da pena. Então vamos nos ater neste exato momento somente à questão da pena. Então, o que é pena? Pena é a sanção penal imposta ao autor de uma infração penal. Pena é a sanção penal imposta pelo Estado ao autor de uma infração penal. Eu estou falando infração penal porque não podemos deixar de esquecer que existem os crimes e as contravenções penais. De uma forma até um pouco mais específica, o que eu posso dizer sobre pena? Né? Então, pena é a sanção penal de caráter aflitivo imposta pelo Estado em execução de uma sentença. A quem? Ao culpado pela prática de uma infração penal, consistente na restrição ou privação de um bem jurídico, entendam, a liberdade, os bens, né? Cuja finalidade é de aplicar a retribuição punitiva ao delinquente, promover a sua readaptação social e prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à coletividade. Então, a pena ela tem duas funções aí, de prevenção e de repressão. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre prevenção e repressão. Bom, quando se fala em sanção penal, né, já está aí que com relação à finalidade da pena, surgiram na nossa história várias teorias, dentre as quais podemos destacar as mais importantes. Existem outras, mas vamos trabalhar aí somente com as mais importantes. Teoria absoluta ou da retribuição. A finalidade da pena é de castigar, punir, submeter o condenado ao sofrimento. Lembrando, pena vem de penitência.
ajoelhar sobre milhos, sobre feijão, ficar rezando, né? Vem de penitência. Teoria utilitária ou da prevenção. A finalidade da pena aí é de prevenir e não punir. A pena não é um instrumento moral, mas é um instrumento útil à sociedade. Por isso, então, utilitária ou de prevenção é essa teoria. Só que daí, quando nós falamos em prevenção, essa prevenção ela é exercida de duas formas: prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral ela é dirigida, ela é voltada a toda a sociedade, a toda a coletividade. Já a prevenção especial, ela objetiva a segregação, né, no caso a prisão, daquele que violou a norma penal. E visa também impedi-lo de uma nova, de uma futura transgressão. Então, prevenção geral. Vamos lá. Imagine que eu olhe, todos nós, toda a sociedade, nós olhamos para o Código Penal. Está lá, artigo 121, caput do Código Penal. Homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Todos nós olhamos para lá e vamos ver o seguinte: nossa, eu não quero cometer um crime e ficar preso de 6 até 20 anos. Eu não quero isso para mim. Só que em determinado momento, alguém da coletividade vai e viola a norma penal no 121 caput. Nós vamos olhar para aquela pessoa que violou a norma penal, nós, coletividade, nós vamos olhar para aquela pessoa e vamos ver assim: nossa, ele violou a norma penal, o homicídio simples. E agora? O Estado, o juiz, sofreu todo o processo, lhe aplicou uma pena. E a pena aplicada foi de 20 anos. Nossa, eu não quero ser igual a ele. Eu não quero ter uma pena de 20 anos. Então, eu não vou cometer crime. E para aquele indivíduo que cometeu o crime, transgrediu o artigo 121, daí eu estou dentro de uma prevenção especial. Ele vai pensar: nossa, eu violei a norma penal, estou cumprindo uma pena de 20 anos. Nossa, eu não vou voltar a delinquir, a praticar o mesmo crime, o mesmo tipo penal ou um outro crime, porque ficar preso é ruim. Então, aí, por isso que nós temos uma prevenção geral e uma prevenção especial. Tem uma teoria mista ou eclética. Né? Ela, para nós, ela tem uma dupla função, porque ela está no artigo 59 do Código Penal. E ela possui uma dupla função, uma dupla finalidade, porque se vocês lerem o artigo 59, lá vai estar escrito que tem uma função de punir, de prevenção, de punir e de prevenir. Prevenção do crime. Então tem punir e prevenir. Vai punir aquele que violou a norma penal e vai prevenir você que cometeu o crime. Não volte a delinquir. E olha a sociedade. Não cometam crime, não pratiquem crime, porque senão vocês vão sofrer com a sanção do Estado. Vamos passar aí, vamos falar um pouquinho sobre as características da pena. E falar em características da pena, praticamente nós estamos falando sobre princípios. Tá? Primeiro princípio é o princípio da legalidade. A pena ela deve estar prevista em lei. Lembrando que nós vivemos dentro de um princípio da reserva legal, que tem uma base constitucional, artigo 5º, inciso 39 da Constituição, bem como o artigo 1º do Código Penal. Anterioridade. A pena deve estar prevista em lei vigente ao tempo da infração penal.
também com base no artigo 5º, inciso 39, e artigo 1º, artigo 5º, inciso 39 da Constituição, e artigo 1º do Código Penal. Irretroatividade. A pena não pode alcançar fatos anteriores a ela. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Proporcionalidade. A pena deve ser proporcional ao crime. A resposta do Estado deve ser proporcional à agressão. Onde que está isso? Código Penal, artigo 59. Tanto que ali dentro desse princípio da proporcionalidade, nós falamos de dois outros princípios. Que a proporcionalidade se traduz em duas facetas, do princípio da necessidade da pena e da suficiência da pena. A pena tem que ser necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Princípio da individualidade. A imposição e o cumprimento da pena deverão ser individualizados de acordo com a culpabilidade e o próprio mérito do sentenciado. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 46. Tá? Aqui eu já faço um adendo em questão do princípio da individualidade. Imagina então que duas ou mais pessoas pratiquem aquele crime do Código Penal 121. Vão ser responsabilizados. Só que, na hora que o juiz tiver que aplicar a pena, irá aplicar a pena de forma individualizada. Cada agente, cada violador da norma penal com a sua pena. Personalidade. A pena não pode passar da pessoa do condenado, conforme artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Tá? Artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Faço uma ressalva aqui. E a multa? Né? E a pena de multa pode passar aos herdeiros? Porque a pena de multa é de um valor. Ela pode passar aos herdeiros? Pena de multa pode passar aos herdeiros? Ela é dívida de valor. Não, a pena de multa não pode ser exigida dos herdeiros. Tá? Princípio da humanidade. Não serão admitidas penas cruéis, degradantes, de banimentos, trabalhos forçados, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Inderrogabilidade. Último princípio aí. Salvo exceções legais, a pena não pode deixar de ser aplicada sob nenhum fundamento. Salvo exceções legais, a pena não pode deixar de ser aplicada sob nenhum fundamento. Aquele mesmo homicídio que eu falei agora há pouco, agora imaginemos que seja um homicídio culposo. E o homicídio culposo admite o perdão judicial. O pai, que de forma culposa atropela o filho. Ele quis matar o filho? Não, ele foi imprudente, negligente. Ele acabou atropelando o filho e matou. Aquela própria situação em si já é a pena da pessoa. E por disposição legal, 121, parágrafo 5º, preenchidos os requisitos legais, o juiz pode conceder o perdão judicial. Vamos entrar num ponto aqui que ele fica, às vezes, até um pouco esquecido na questão de quando se fala em pena. São os sistemas penitenciários.
primeiro sistema aí é o pensilvânico ou celular, conhecido também como de Filadélfia. Eu faço uma anotação aqui que aquele livro Vigiar e Punir, do Foucault, retrata perfeitamente essa construção que o direito penal se serve. Né? O direito penal se serviu dessa construção e no livro Vigiar e Punir ele descreve aí muito bem esses sistemas, além de ser um livro excelente, tá? Então, uma dica de leitura. Então, sistema pensilvânico ou celular. Estados Unidos, 1790. Quais eram as características desse sistema pensilvânico? Isolamento em uma cela. E ele ficava isolado orando, oração. Abstinência total de bebidas alcoólicas. Alburniano, Estados Unidos, 1796. Ele vem e estuda o sistema anterior e vê que o sistema anterior não resolvia o problema. E ele trata com outras características. Ele implanta um trabalho comum, só que um trabalho comum em silêncio absoluto. O preso o sentenciado somente poderia conversar com os guardas, com os vigilantes. Só que esse sistema também não resolveu o problema da criminalidade, de reincidência, nada. Daí inventaram um sistema progressivo, passou para um sistema progressivo. Qual que é a essência do sistema progressivo? Distribuição do tempo do condenado em períodos, ampliando-se as condições e privilégios que o sentenciado, que o recluso poderia desfrutar até obter a sua liberdade. Tá? Sistema inglês, né? Também conhecido como progressivo. Quais são as características desse sistema inglês aí? Isolamento celular diurno e noturno, com trabalho duro e obrigatório, porém com alimentação escassa. Trabalho em comum, sob a regra do silêncio. Se ele fizesse tudo isso, passado um certo tempo, ele teria a sua liberdade condicional. E eu já faço uma advertência, né, uma observação, que essa liberdade condicional é diferente do nosso livramento condicional. Nós também iremos estudar dentro desse projeto aqui. Sistema irlandês. Quais são as características dele? Reclusão celular diurna e noturna. Trabalho diurno em comum e reclusão celular no período noturno. Ele passou por quem estava nesse sistema, ele tinha que passar por um período intermediário. Então ele passava de um local fechado com trabalho. Ele poderia ficar ao ar livre dentro do estabelecimento prisional e tinha que trabalhar, naquela época, principalmente em atividades agrícolas. Sistema de Montesinos. Os castigos foram diminuídos. Todos os outros haviam castigos corporais, chibatadas. Os castigos foram diminuindo. Se introduz um poder disciplinar racional, estimulando a confiança e o estímulo à autoconsciência do recluso, ou seja, a busca pela reforma moral. Então, o sistema Montesinos ele buscava a reforma moral. Espécies de penas. Então,
Tá aí, ó, espécies de penas, Código Penal, artigo 32, penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Então, aí está o tema, estão os temas dos próximos vídeos. Valeu mesmo, até a próxima. Abraço.